na aula, nós vimos a parte de PA. Nós vimos PA. E aí, eu pergunto, vocês possuem dúvida ainda nesse assunto? Querem que faça algum exercício para depois iniciar a PG? Nós temos a aula de hoje e a aula de quinta-feira. O que vocês acham? Eu vou começar a PA, PG, tá? Deixa eu só abrir aqui o documento. A professora postou essa semana já, hoje, se eu não me engano, né? Já matéria nova. Então, a gente vai ver a PG hoje. No outro sábado seria já matéria nova. Então, a gente pode ver uma parte dessa semana, quinta, e a outra semana que vem, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês a tela. Bem, o assunto dessa aula, segunda aula nossa, né, é progressão geométrica, que a gente chama de PG. Todo mundo está vendo? Sim, professor. Quando eu falo se existiu dúvida em relação a PA, tá? É porque a gente sabe, são assuntos da matemática que a gente diz assim, que um depende do outro. Por exemplo, quem estuda log, ele tem que ter como base exponencial. Quem estuda PA, não quer dizer que para estudar PG eu tenho que saber PA. São situações diferentes. Uma, eu trabalho soma e subtração, e na outra eu vou trabalhar divisão, potência, né, multiplicação. Mas uma é semelhante à outra. Se eu tive facilidade em PA, a tendência é eu ter também facilidade de aprender PG. Então, o que eu não quero é que acumulem dificuldades, tá? Acumulem lacunas nessa nossa conversa sobre PG. Eu senti muito em PA, então a gente pode relembrar um pouco depois, tá? Vocês vão ver que é bem, bem simétrico a ideia de um para o outro. Então, aqui, progressão geométrica. Como é que eu sei que eu estou trabalhando com uma PG? Tá? A definição de PG é que eu tenho um termo, uma sequência, onde, a partir do segundo termo, para eu obtê-lo, eu pego o termo anterior e multiplico por um número fixo chamado razão. O que eu estou falando é o seguinte, deixa eu ver se eu encontro onde está minha caneta aqui. Agora pegou. Estou dizendo, quando tudo está bem, a caneta digitalizadora sumiu. Espera aí um instantinho, gente. Vou dar uma pausa aqui. Vou ver onde está essa caneta.
aqui. Uma caneta que só ela pode escrever na mesa, que é essa aqui, ó. Não pode ser qualquer caneta. E eu não estava achando ela lá na minha frente. Estou bem demais hoje. Então, olha só. O que eu falei? Que PG vai ser uma sequência onde a partir do primeiro termo, eu tenho aqui uma sequência A1, A2, A3, e assim sucessivamente. Até um AN, que não quer dizer que esse seja o último termo. Tá? Então, isso daqui vai ser uma PG se o A2 for obtido, eu pegando o A1 e multiplicando por um número fixo chamado razão. O A3 ele vai ser o termo anterior multiplicado por um fixo chamado razão. O A4 seria o A3 vezes Q. Assim sucessivamente até um AN, que seria o termo antes dele, o AN menos 1, vezes um número fixo, razão, onde Q é a razão. Isso aqui é a definição que está bem aqui, ó. Ah, mas aqui está Q1, tá A, um Q, A2, a Q2, a terceira, aqui é a quarta. Só que aqui eu já estou como termo geral. Tá? A primeira definição de razão é essa aqui. Eu pegar o termo anterior e multiplicar por um número fixo chamado razão. Esse Q é a razão de uma PG. Aí eu quero achar, pensa o seguinte, imagina eu pegar, eu quero achar uma sequência de 5 números, onde eu sei que o primeiro vale 2, vou jogar aqui um exemplo, compartilhar outra folha aqui. Eu sei que aqui é 2 e a razão é igual a 3. Então, eu quero construir 5 termos dessa PG. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. Então, eu pergunto, alguma dúvida até aí de como construir uma PG pela definição? Tem? Não, professora. Não. Então, observe o seguinte, isso aqui, só tendo a definição. De PG. Qualquer termo que eu pegue, ele é o termo anterior multiplicado por uma razão. Essa é a ideia inicial de PG. Então, eu tinha a razão e sabia que o A1 era igual a 2. Então, eu achei até o quinto termo.
Aí, digamos que numa pergunta, aqui eu podia perguntar assim, quem é o A5? É o 162. Porque eu fui construindo de um em um até chegar no A5. Mas se eu pedisse o A100, será que só com o termo geral não, com a definição, eu poderia achar o A100? Hein? Eu não levaria muito tempo, porque, olha, eu teria que construir toda a sequência até chegar nele. Então, por causa disso, a gente não se prende apenas pela definição. A gente vai procurar mais adiante o termo geral. O termo geral é aquele que, independente do que eu quiser, do número, a sequência, o valor que eu quiser, ele vai direto logo ali. Eu não preciso construir toda a sequência para chegar nesse número. Ele sai do primeiro e já vai direto para qualquer outro termo. Eu não construo, tá? Então, essa é a facilidade. Aula 2, né? A facilidade, quando a gente diz dentro da matemática, de termo geral. A gente tem termo geral em PA, a gente tem termo geral em PG, em binômio de Newton. Eu quero saber o termo de um desenvolvimento de A mais B elevado à décima. Eu quero o terceiro termo. Então, isso aí ajuda. Entendeu? Voltando aqui para o material. Então, eu já sei construir uma PG pela definição. Aí ele diz, a PG definida acima é infinita, porque ele está levando para quantos termos for adiante. Com pequena modificação, então estão definidas uma PG finita, quando eu tenho o primeiro e o enésimo termo. Aí eu estabeleço. Essa daqui, esse exemplo que eu coloquei, essa PG, eu posso dizer que ela é finita. Porque eu sei quem é o primeiro e quem é o último. Segue da definição 1 que o A tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, não interessa qual é a razão multiplicada por zero dá zero. E a razão também tem que ser diferente de zero. Porque pode até o A ser diferente de zero, mas quando ele é multiplicado por zero, vai dar zero, zero, zero. Então, eu posso dizer aqui, por essa definição, que está bem aqui, que se eu quiser achar qualquer termo da PG, eu pego o termo da frente e divido pelo termo de trás. Bora voltar para o nosso exemplo. Eu quero achar a razão. Repara como vai dar o 3. Pega dois números. Aqui eu tenho o A4 e tenho o A5. Mas também tenho aqui o A2 e tenho o A3. Então, escolhe. Eu quero a razão. É o termo que está na frente, 18, dividido pelo que está atrás, 6. Isso aqui dá igual a 3. Olha aqui. Bate com o que está bem aqui. Tá? Então, numa PG, se eu tiver dois termos, um em seguida do outro, a gente pega o que está à frente e divide pelo que está atrás. O antecedente divide pelo o anterior a ele, tenho a razão. Foi o que ele mostrou aqui. Então, a razão ele pode ser o A2 dividido pelo A1, o A3 dividido pelo A2, o A4 dividido pelo A3, e daí em diante. Olha aqui esse exemplo.
Foi o exemplo que eu coloquei. A PG, a N, 2, 6, 18, tem como primeiro termo A1, o 2 e a razão 3. Tá? Nem tinha olhado esse exemplo, mas deu certinho. Classificação de uma PG. Essa razão, ela vai variando, né? Eu posso crescer e decrescer, mas ele não depende exclusivamente da razão. O que ele diz? Que uma PG é estritamente crescente se o primeiro termo, o termo da frente for maior que o anterior a ele. Está aqui, ó. O 18 é maior que o 6, aí o próximo, a 54, é maior que 18. Então, a gente vê que ela está crescendo. Para todo N pertencente aos naturais com asterisco, porque eu não posso ter o A0. Não tenho um termo anterior ao A1. As condições para que PG seja estritamente crescente são que o A1 é maior que 0 e a razão é maior que 1. Ou que o A1 é negativo, né, menor que 0, e a razão ser entre 0 e 1. Tá? Olha aqui os exemplos. Vou dar 2 exemplos que caem justamente nessas 2 situações. A primeira, o A1 é 2 e a razão é 5. Então, olha, 2, aí 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50, 50 vezes 5, 225, 250 e daí em diante. Então, ele cai numa PG crescente ou estritamente crescente. Aí eu tenho ainda crescente. Aí, se o A for negativo, o B tem que estar a razão tem que estar entre 0 e 1. Tem que ser, não é ser uma fração. Ela tem que ser uma fração entre 0 e 1, com o numerador menor que o denominador. Então, quando eu multiplicar, olha, 3 vezes... O primeiro é menos 3, aí depois menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 4. Então, eu estou indo nesse sentido, eu estou indo de menos 3 até o 0. Olha, reparem que ele vai se aproximando, olha, ele vai deixando fixo aqui 3, 3. E esse 4, esse denominador, ele vai crescendo. 4, 8, 16. Então, ele vai crescendo tanto que vai se aproximar do 0. Então, os valores aqui eles vão crescendo. Eles estão indo no sentido do 0. Vai embora. Tá? Então, isso aí mostra que ela é crescente também. A gente vai ver depois que quando a PA tá a razão está nesse intervalo, tem algo especial para a gente. Tá? Uma PG é estritamente decrescente, né? Quando acontecer do termo anterior ser maior que o posterior, né? O da frente for menor que o de trás. Quando a gente diz frente e trás, é porque o primeiro, o segundo, o terceiro, na ordem. Né? Para todo N pertencente aos naturais, com exceção do 0. As condições para que a PG seja decrescente são: 1. Se o A for positivo, reparem o que acontece aqui. Ó. Se o A for positivo, aqui, na primeira, para ela ser crescente, o A era positivo, a razão era menor, era maior que 1. Agora, se o A for positivo, a razão tem que estar entre 0 e 1. Ela trocou aqui. Ó. Houve uma troca
uma troca em relação a esses dois. Ó. O A aqui maior que zero, A menor que zero. Isso aqui permaneceu fixo. Eu vou começar com um número positivo, mas para ela ser decrescente, a razão tem que ser entre 0 e 1. E se eu começar com um número negativo, a minha razão tem que ser maior que 1. Tá? Então, trocou aqui o que antes, lá em crescente, era maior que 1 e menor que 1. Tá? Aí, bora ver um exemplo. O A1 é positivo, é 1, mas eu quero que ela vá decrescendo. Então, a razão tem que ficar entre 0 e 1, é uma fração. Então, vai ficar 1 vezes meio, meio vezes meio, 1/4. 1/4 vezes meio, 1/8. E vai embora, sempre diminuindo. Então, é como se ela tivesse assim. Ela está aqui no 1 e ela está indo nesse sentido. Olha, 1, meio, 1/4, e vai cada vez mais, né? Vai diminuindo. Então, ela está decrescendo. E se ela for negativa? Para ela permanecer negativa, a razão tem que ser positiva, né? Porque vai ficar menos vezes 2, menos 4. Aí, vezes 2, menos 8. Então, quer dizer, todo o tempo ele permanece um número negativo multiplicado por um número positivo vai dar sempre negativo. Então, ele vai diminuindo. Menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. E a PG constante. É quando o A é diferente de 0, ele pode ser qualquer número, e a razão é 1. Então, a razão sendo 1, e o A qualquer número. Ele vai ser sempre 2, 2, 2. Ah, se for o 0. Se for colocar o 0, é similar, né? Porque vai ficar o tempo todo 0, 0, 0. Né? Então, é o que a gente chama de razão similar. Por exemplo, temos aqui, olha, 0, 0, 0. Temos que o A1 é 0 e a razão é um valor qual não vai interessar, porque quando multiplicado por 0, ele zera tudo. E se eu tiver uma razão de valor, o A1 de valor igual a 3 e razão 0, ele zera mesmo assim tudo. Então, o primeiro termo é um número diferente de 0, mas o restante todo é 0. A PG alternante ou alternada é aquela que o primeiro termo é diferente de 0 e a razão é negativa. Reparem, eu estou vendo a razão entre 0 e 1, a razão maior que 1, a razão igual a 1 e agora a razão menor que 1. Tá? Então, menor que 1 não, menor que 0. Então, ela vai ser 2, uma razão em que o A1... Espera aí um instantinho. A razão em que o A1... Uma PG em que o A1 vale 2, o A1 vale 2 e a razão menos 2. Então, vai ficar 2, aí 2 vezes menos 2, menos 4, menos 4 vezes menos 2, menos 4, vezes menos 2, olha o jogo de sinal, vai dar mais 8, né? E mais 8 vezes menos 2, vai dar menos 16. E aí a gente começa a ver que ela vai ficando alternada, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, isso dá a PG alternante. Isso é perturbação.
Agora o mouse está riscando. Sabe quando tudo caminha para dar errado? Só que a gente não deixa. Alternante, né? Então vai esse jogo de sinal. Termo geral. A fórmula do termo geral é essa aqui, ó. Porque se a gente for lembrar da definição, vou colocar bem aqui a definição novamente. A definição é a seguinte, que para ser uma PG, A1, A2, A3, até um AN. O A2, ele é A1 vezes Q. O A3, ele é A2 vezes Q. O A4 seria o A3 vezes Q. Então, pela definição, para eu achar qualquer termo, eu preciso do termo anterior vezes a razão. Isso aqui é a definição. É da onde se tira a ideia de uma PG. Agora eu vou para o termo geral. O que é o termo geral? É uma fórmula que eu acho para que eu não precise do termo anterior. Ele vai direto logo em qualquer termo. Então, eu vou bem aqui, vou mostrar o seguinte. Termo geral de uma PG, eu gosto de mostrar isso para que o aluno ele não fique preso a gravar a fórmula. O A2, ele é A1 vezes Q, pela definição. O A3, ele é A2 vezes Q. Mas o A2 já está aqui em cima, então ele é A1 vezes Q vezes Q. Então, eu posso dizer que o A3 ele é A1 vezes Q ao quadrado. O A4, ele é A3 vezes Q. Mas o A4 ele já é também, o A3 ele já é A1 vezes Q ao quadrado, vezes o Q, que é esse aqui. Então, eu posso escrever o A4 como A1 vezes Q a terceira. Pegando essa ideia, eu vou escrever que o AN, ele é o A1, porque todos estão repetindo A1, vezes Q. Só que reparei uma coisa. Quando aqui era 2, aqui em cima era 1. Quando era 3, aqui em cima era 2. Quando era 4, aqui em cima era 3. A potência era 3. Então, quando for N, aqui vai ser N menos 1. Porque sempre a potência de Q é um valor a menos que o índice do AN.
Então, aqui é uma fórmula que eu só preciso do A1. Só preciso do A1 e da razão que eu chego em qualquer termo. Deu para entender? Está dando para entender? Vou seguir. Falo sempre, se ficarem calados, eu mando ver, entendeu? Então, bora ver qual foi o exemplo que ele deu lá. Aqui, ó, a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês está bem aqui, ó. A expressão acima é determinada a termo geral. Por quê? Porque ele acha qualquer termo. Exemplo 7. Em cada item abaixo, dado uma PG, determine sua razão e a sua classificação. Ele está passando aqui um exercício para ver a razão e a classificação. Aí o A1 é 1. A razão, então, vai ser o termo anterior dividido, né? Posso pegar aqui. A razão vai ser o A2 dividido pelo A1, já que eu conheço. Por isso que fica 4 sobre 1, que é 4. Aí eu venho bem aqui, sem precisar saber da regra, eu já vejo que ela é crescente porque vai subindo. Ó. 1, 4, 16, 64, então ela é estritamente crescente. Tá? Aqui, a razão, ele pegou o termo o A2 dividido pelo A1. Então, vai dar 1/3. E ela é crescente porque já vai, ó, negativo, mas vai aumentando, né? Menos 27, menos 9, menos 3, e vai embora. 1, vai dar menos 1, aí depois vai 1/3. Aí aqui, o A1 vale 18, então já sei que ele é maior que 0. E aqui ele quer saber quem vai ser a razão. Olha. Ele não te deu a razão, mas aí se tu escrever quem é o A2, pela fórmula aqui, tu joga n igual a 1, né? Se eu jogar n igual a 1, bem aqui nessa fórmula, eu já descubro quem é o meu próximo termo. Então, vai ficar aqui o AN 1 mais 1 é o A1 dividido por 3. Então, o A2, ele é 18 dividido por 3. Então, ele é 6. Então, eu já sei que a minha PG, ele começa com 18, depois 6. Então, ele vai dividir, né, por 3, sempre. O A3, ele diz que é 2. Bem que tem um erro, tá? Não é 9 aqui, é 2. Aí 2 dividido por 3 vai dar 2/3 e vai embora. Então, aqui a razão, o A1 vale 18 e a razão vale 1/3. Por quê? Porque eu estou dividindo por 3, dividindo por 3. Se eu estou dividindo, é porque eu estou multiplicando por 1/3, né? Daqui para cá, eu multipliquei por 1/3, que é a mesma coisa de dividir por 3. Tá? Então, a razão é 1/3. Vem aqui, corrijam essa falha do material, tá? 18, 6, 2.
Aí ele dá outro exemplo aqui. Esse aqui é decrescente, outro decrescente, constante, similar, né? Porque vai ser 5, aí 0, 0. Constante, porque é 0, 0, 0, também é constante. E uma PG alternada, né? Porque ela vai positivo, negativo, positivo, negativo. Aqui ele dá um outro exemplo. Se A1 é igual, se A1, A2, meio, quarto, 1/4, meio, 5, o A5, A6, G, ache a soma desses termos. Eu não sei porque esse material ele foi logo para a soma dos termos aqui, tá? Porque, na verdade, eu tenho fórmulas mais tarde para isso, mas é mais para mostrar propriedades, tá? Então, esse exemplo aqui, ele quer que some os termos, mas eu não tenho. Deixa eu recortar. Ele diz assim: se A1, A2, 1/4, 1/2, A5, A6, A7 formam uma PG, achar a soma desses termos. Mas eu não sei quem é o meu A1. Eu também não sei quem é o meu A2, o meu A5, o meu A7, A6 e o meu A7. Então, bora ver quem é a razão. A razão são dois termos que sejam um em seguida do outro. Então, esse aqui seria o meu anterior, que é o A3, e esse aqui o A4. Então, eu posso dizer que aqui seria o A4 dividido pelo A3. É o que está na frente dividido pelo que está atrás. Agora, eu te pergunto o seguinte. Sempre tem termos consecutivos? Sabe o que são termos consecutivos? Estão lembrados do que é termo consecutivo? Hein? Que são termos consecutivos, lembram? É um após outro, professora? Isso. Um em seguida do outro, né? Então, eu estou pegando aí o A2, eu estou pegando o A4 dividido pelo A3. Se eu tivesse o A5, eu pegava o A5 dividido pelo A4. O que eu não posso é pegar o A10 dividir pelo A5. Não, não pode, tem que estar em seguida. Tá? Então, aqui vai ficar 1/2 dividido por 1/4. Isso aqui é a divisão de fração sobre fração, né? Conserva a primeira e multiplica a segunda invertida, 4 sobre 1. Isso daqui vai dar 4 sobre 2, que é 2. Tá? Que é 2. Então, repare, o meu A1, o meu A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado, concordam? Porque, pelo termo geral, a fórmula é assim, ó.
A fórmula do termo geral é AN igual a 1, Q elevado a N menos 1. Como eu quero achar esses termos que estão aí desconhecidos, então eu vou trabalhar com o termo geral. O A3 é 1/4. O A1 eu não sei. E a razão é 2. Então, 2 ao quadrado, né? É 2 ao quadrado aqui. Multiplicando aqui, fica 4A1 igual a 1/4. Então, meu A1, para evitar divisão de fração sobre número, passa esse 4 para cá multiplicando, não dá 16, e volta ele para cá. Então, dá 1 sobre 16. Quem vai ser o meu A2? Vai ser A1 vezes Q. Porque eu já sei que ele é o meu A1. Então, o A2 vai ser 1 sobre 16, que multiplica 2. Então, meu A2 vai dar 1 sobre 8. 1 sobre 8. O meu A5, só que é mais para tu exercitar a definição, o termo geral. O meu A5 eu não vou a 1 vezes Q a terceira, a quarta. Não vou fazer isso. Já que eu tenho A4, ele é A4 vezes a razão. Então, o meu A5, ele é meio vezes 2. Posso botar aqui, ó. O A5 é igual a 1. O A6 é o A5 vezes a razão. Aqui vai ficar mais fácil, né? Porque aí vai ficar 1 vezes 2. Então, A6 é igual a 2. E o A7 é o A6 vezes Q. Então, o A7 é 2 vezes 2. O A7 é igual a 4. Então, essa PG vai ser assim, ó. 1/16, 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre meio, 1, 2 e 4. Justamente os valores, olha aqui. Ele quer a soma. Ele quer a soma desses termos. Então, a soma vai ser 1/16avos mais 1/8 mais 1/4 mais meio mais 1 mais 2 mais 4. Se fizeres a soma de 2 em 2, bora fazer as duas frações aqui. Essas duas frações, elas são, vai dar 16, o MMC vai dar 8, 8 mais 1, 9 sobre, não,
16 por 16 dá 1. 16 por 2 dá 2, dá 3 sobre 16. Tá? Sobre 16, mas se quiseres fazer daquele jeito assim, ó, eu digo que é mais fácil para não ficar seguindo a regra, né? Aqui é 16, aqui é 8. Tirando a MMC aqui, se tu vê que o 8 está aqui dentro, é porque esse aqui é maior. Então, eu posso fazer 16. 16 dividido por 16 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 16 dividido por 2 dá 16 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui dá 3 sobre 16. Essa outra aqui vai dar 4. 4 por 4 dá 1, vezes 1, 1. 4 por 2 dá 2, vezes 1, 2. Então, dá 3 quartos. E isso aqui tudo somado dá 7. Então, na verdade, fica 3 16avos, mais 3 quartos, mais 7. Estou fazendo a conta aqui, mas é porque... Separando aqui, esse aqui. Agora eu vou fazer desse. Aqui dá 16. 16 por 16 dá 1. 1 vezes 3, 3. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui dá 15 sobre 16. Isso aqui é 15 16avos mais 7. Só coisa piscando aí, não sei o que é. Um instantinho. Aqui, é só eu pegar, multiplicar 16 por 7. 16 vezes 7. Professora, aí quando a senhora estava resolvendo o segundo termo que a senhora dividiu aí, não seria também 16, porque a senhora estava fazendo pelo IMMC de 16, né? Aí a senhora fez por 4. Aqui 16 e 4. Né? A senhora pegou 1 sobre 16 mais 1 oitavo e fez o IMMC de 16. Na hora de fazer Sim. 1 quarto mais 1 meio, a senhora fez o IMMC 4. 4. Porque o 2 está aqui dentro do 4. Se tu fizeres, olha, por 2 e 4, tirar o MMC, vai dar 1, vai dar 2 por 2. Dá 1, dá 1. E aqui dá 4. Por que deu 4? Porque o 2 ele já está dentro do 4. Então, ele vai ser o MMC. O 8 já não está dentro. Mas Sim. eu poderia fazer geral o MMC 16 para todos eles 16, também, não? Para todos eles, podia fazer uma fração só. Entendeu? É porque eu quis fazer de 2 em 2, mas isso aí fica a teu critério. Podia fazer 16 tudo, né? Isso.
Pode fazer sim. Porque eu gosto de fazer de 2 em 2 logo. Na verdade, quando eu faço, eu já boto logo o resultado. Esse 3 sobre 16, a soma desses dois. Aqui também, entendeu? Também a sua cabeça é uma máquina perto da minha, né? Ai, Madalena. 2, vão 4, 7, 11, 112. Então, aqui vai ficar 15 mais 112 sobre 16. Aqui vai dar 127 sobre 16. Tá? Olha aí. Resposta correta. Tá? Alguma dúvida? Eu quero só uma pausa para me copiar esses cálculos. Não, Madalena, presta mais atenção, porque depois eu vou postar isso no grupo. Entendeu? Bom, Eu então. vou postar. Eu quero que preste mais atenção. Não precisa ficar se apressando de querer copiar. E mais adiante, de repente, se perder e não prestar nem atenção e nem copiar. Entendeu? Aqui eu só mostrei o cálculo que lá não tem. Algumas propriedades de uma PG. Ele diz assim, ó, propriedade 1, termos equidistantes. A gente já viu o que quer dizer essa palavra equidistante, né? Mesma distância de uma extremidade para a outra. O produto de 2 termos dos extremos é igual ao produto dos extremos. Aí ele fala que P mais Q, P mais K é igual a N mais 1. O que seria isso aqui? É o número de termos. Quando eu for deixa eu explicar, interpolar, colocar termos dentro de uma PG. Tá? Bora ver esse exemplo. Aqui, ó. Seja, se ele tiver uma PG, a multiplicação do primeiro com o último, a 1 vezes a N, no caso aqui é o 6, ele vai ser igual a 2 vezes a 6, a 3 vezes a 4. Então, a 2 vezes a 5 e a 3 vezes a 4. Tá? Isso são termos que são equidistantes. E uma outra coisa. Reparem o seguinte. Quando eu coloquei aqui que o A1 vezes A6, A1 vezes A6 é igual a 2 vezes A5, que é igual o A3 vezes o A4. Reparem o que acontece, que não aparece nos livros isso. Mas o que acontece é que esses índices daqui, ó, somados, eles dão sempre o mesmo valor. Está dando 7, 7, 7. Foi o que ele disse bem aqui, ó. O P mais Q era um termo aqui. O AP
ele era equidistante ao AQ, AK, e o AN, o A1 bem aqui, ele era equidistante ao termo AN. Então, quando somados, esses valores têm que ser igual, olha, para eu saber que são termos equidistantes. O valor de N mais 1 tem que ser igual a P mais Q. Foi o que eu mostrei aqui. Ó. Será que o termo o A2 era equidistante ao A6? Não. Porque se eu somar o A2 e o A6, se eu pegar esse índice com esse, a soma dá 8. Então, eles não são equidistantes. Eles têm que dar sempre o mesmo valor. Entenderam? Isso olhando os índices. Fora isso, o resultado das multiplicações tem que dar igual. Ó, 1 vezes 32, 32, 2 vezes 16, 32, 4 vezes 8, 32, e daí em diante. Outra propriedade. Cada termo da PG, a partir do segundo, é a média geométrica entre os termos anterior e posterior. A média geométrica é eu multiplicar, a média aritmética é o somar e dividir por 2. Então, a média geométrica é eu saber que o termo do meio é o produto dos dois à raiz quadrada. Ou então, ele ao quadrado é o produto dos dois. Tá? Seria assim, ó. Eu tenho o A1, o A2, o A3, o A4. Bora mostrar assim. Isso aqui sendo uma PG. O A1, o A2, ele é A1 vezes Q. E o A3, ele é A2 vezes Q. Então, se eu pegar um e dividir pelo outro, posso cortar aqui e aqui. Então, vai ficar que o A2 dividido pelo A3 é igual a 1 vezes o A2. Aí eu multiplico aqui extremos e meios. Então, isso resulta que o A2 ao quadrado, porque A2 vezes A2 é igual a 1 vezes o A3. Isso aqui é a média geométrica. Lá em PA, era a média aritmética, era somar 2 e dividir por 2. E aqui o produto dos dois é o termo médio ao quadrado. Tá? Que também pode ser visto assim, que o A2 é a raiz quadrada de A1 vezes A3. Tá? Isso pode ser feito também dessa forma, o produto dos dois. Aí aqui ele mostra, olha, qualquer termo que tu pega aqui, para pegar o 9, ele vai ser 9 ao quadrado, é o termo anterior, 3, e o termo posterior. 3 vezes 27, 81. Então, ficou 81 igual a 81. O 27 ao quadrado, ele é 9 vezes 81. 81 ao quadrado, ele é 27 vezes 243. E assim vai. Então, isso aí mostra
a segunda propriedade que diz que é a propriedade da média geométrica. Tá? Bora ver esse exemplo aqui. Vou calcular. Ainda vou te dar algumas dicas, tá? Deixa eu recortar para cá. Copiar. Questão 11, lá do exemplo. Né? O terceiro e o sétimo termo PG valem, respectivamente, 10 e 18. O terceiro, o A3, é igual a 10, e o A5, 7, é igual a 18. Determine o A5 dessa PG. Isso aqui é uma PG. Tá? O A5 dessa PG. Então, bora pensar o seguinte. O A7, ele é 1 vezes Q a sexta. Concordam? Fórmula do termo geral. Estou buscando isso aqui. Estou buscando que AN é igual a 1, Q elevado a N menos 1. Estou usando essa fórmula. Então, eu posso dizer o seguinte, que A1 vezes Q A1 vezes Q a sexta, ele é igual a 18. Peguei o primeiro. Tá? Peguei o maior e fiz isso aqui. Para pegar o menor. O A3, ele é 1 vezes Q ao quadrado. Então, eu posso dizer que o A1, ele é A1 vezes Q ao quadrado, ele é igual a 10. Então, eu tenho aqui uma equação, tenho aqui outra, e tenho duas variáveis, A1 e Q, e A1 e Q. Se eu pegar o primeiro, que é o maior, e dividir pelo menor, aqui é 10. Olha o que fica. Corto esse com esse. Corto o quadrado. Fica A, que é a 4, igual a 18 sobre 10. Certo? 18 sobre 10. Que se eu olhar aqui, isso não vai ajudar muito, porque eu não tenho meu A1. Eu não tenho meu A1. Então, a fórmula do termo geral, ela vai buscar uma razão, mas que não vai ajudar. Por quê? Porque eu tenho A3. Cláudio, então agora eu já sei. Eu aplico pela razão, vou ter o A4,
Só que aqui a razão está a quarta. Não vai me ajudar muito. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Tá? Deixa eu olhar aqui o material. Ele vai buscar ponto a ponto. Eu vou fazer aqui. Ó. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Se eu pegar o A7, que eu chamei de A1, vezes Q, a sexta. Reparem que eu vou chegar nisso aqui de novo. Olha. O A7, ele é A1 vezes Q ao quadrado vezes Q a quarta. Vocês concordam que a sexta eu posso desmembrar em Q quadrado e Q a quarta? Por uma propriedade assim, ó. X elevado a M mais N, ele é X, M, X, N. Então, eu peguei o 6, ele é... Deixa eu apagar aqui e colocar de separado. Ele é Q, 2 mais 4, que dá 6. Por que eu quero 2 mais 4? Porque vocês vão ver o seguinte, que o A7, ele é A1 vezes Q ao quadrado vezes Q a quarta. E quem é isso aqui? A1 vezes Q quadrado. Ele é o A3 vezes Q a quarta. Então, existe uma fórmula que os livros não mostram, que toda vez que eu tiver dois termos que não são em seguida, um posterior ao outro, eu posso fazer uma relação entre eles assim. O AP, ele é o AQ vezes a razão. Vou colocar aqui para não ficar igual a razão. O AP é o AK vezes a razão P menos K. E essa fórmula que a gente diz fórmula do termo geral, ela é consequência dessa aqui, ó. Colocar P igual a N e K igual a 1, tu vai ter AN é igual a 1, N menos 1. Olha aqui. Como é que eu sei gravar isso? Porque a soma desse 3 com esse 4 tem que dar 7. Entendeu? Tem que dar 7. Então, isso quer dizer o seguinte, que qualquer termo que eu queira, eu posso escrever em função desses dois. Por exemplo, se eu quiser o meu A2, se eu tenho A3, ele é A3 é igual a 2 vezes Q. Então, eu sabendo quem é a razão, jogo aqui. Entendeu? Então, sempre é assim. Então, com isso aí, a gente chega novamente que se o A7 é 18
e o A3 é 10, a razão elevada à quarta ela vai ser 18 sobre 10. Ah, Cláudia, eu posso simplificar? Pode ficar, que é a razão. Então, eu te mostrei aqui duas formas de tu achar essa razão. Aqui eu não terminei, mas ela pode ser simplificada, que a quarta é igual a 9 sobre 5. Então, que a quarta é igual a 9 sobre 5. Então, nas duas formas, eu peguei as duas equações e escrevi uma em função, tudo em função de A1 e Q, e dividi uma pela outra. E a outra eu mostrei que toda vez que eu tenho dois termos que não são consecutivos, eu posso embutir um no outro. Tá? Quem seria o meu A5? Eu posso dizer que o A5 ele pode ser o A3 vezes Q ao quadrado. Ele pode ser que o A7 é o A5 vezes Q ao quadrado. Então, reparem que todos os dois eu preciso do Q ao quadrado. Eu não tenho Q quadrado, eu tenho Q à quarta. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar, escolhendo qualquer um dos dois, eu vou escolher esse primeiro. O A5, ele é o A3 vezes Q ao quadrado. Porque 3 e 4, 3 e 2 dá 5. Então, aí eu vou elevar o quadrado aqui e vou elevar o quadrado aqui também. Então, eu vou ter o A5 ao quadrado igual o A3 ao quadrado vezes o Q à quarta. Então, A5 ao quadrado, ele é o A3, 10 ao quadrado, vezes 9 sobre 5. Deixa eu só melhorar essa letra. Gente, hoje aqui foi um sol, e agora está caindo uma chuva. Acabar com a nossa garganta. 9 sobre 5 ao quadrado. Ah, não, 9 sobre 5 só. Tá? Que a quarta é 9 sobre 5. Então, 9 sobre 5. Então, o A5 ao quadrado, ele é 100 dividido por 5 dá 20. 20 vezes 9. Então, A5 ao quadrado, ele é 20 vezes 9 é a mesma coisa de 4 vezes 5 vezes 9. Então, o A5 vai ser a raiz de 4 vezes 5 vezes 9. O A5, passar para cá. A raiz de 4 é 2. A raiz de 5 não é exata, mas a raiz de 9 é 3, raiz de 5. Então, o A5, ele é 6 raiz de 5. Aqui a questão. Tá? Ele usou aqui também o quê?
os termos que são equidistantes, né? Uma das saídas era essa daqui, bora colocar assim, modo 1. Eu quis colocar aqui para mostrar essa propriedade aqui, tá? Eu vou colocar assim, modo 1. Modo 2. Modo 2. Ele quer o A5. Se eu multiplicar o A3 vezes o A7, 3 mais 7 dá 10. Então, a multiplicação dele, a soma dos índices, vai ter que ser igual a 5 vezes o próprio A5. Porque 5 e 5 também dá 10. Então, aqui vai ficar o A5 ao quadrado igual a 10 vezes 18. O A5 ao quadrado, não vou multiplicar, eu vou fatorar, aqui vai ficar 5 vezes 10. E aqui, 18 é 2 vezes 9. Então, quando tirar a raiz, vai ser a raiz de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Então, o A5, ele é 2 vezes 3, raiz de 5. Então, o A5, ele é 6 raiz de 5. Esse aqui eu usei a propriedade da média geométrica, e esse aqui eu fui buscar a propriedade de qualquer termo numa PG. Eu posso somar 2, 3 e 2 dá 5, 5 e 2 dá 7, que cai certinho. Tá? É muita coisa, né? Produto de N termos de uma PG. Aqui é a fórmula. Vai ser produto de N termos, ele mostra um módulo, porque pode ser positivo ou negativo, né? Mas quando eu extrair a raiz de um produto A1 vezes a N vezes elevado a N. Por quê? Por que fica essa fórmula? Porque, olha só, o produto de N termos, ele coloca o seguinte, ele multiplica do primeiro ao último e chama de P de N, produto dos N termos. Então, ele multiplica A1 vezes A2 vezes até o AN, que é o enésimo termo. E depois ele vê o seguinte, e se eu multiplicar do último até o primeiro, também dá o mesmo resultado. Aí ele vai multiplicar essa primeira parcela, essa primeira, número 1, número 2. Então, vai ficar Pn vezes Pn, Pn ao quadrado. Aí vai ficar o primeiro com o primeiro daqui, A1 vezes AN, A1 vezes AN, A2 vezes AN menos 1, até chegar no A1, o AN vezes A1, AN vezes A1. Então, tudo aqui, tudo isso aqui, o A1 vezes AN, ele é igual a 2 vezes AN menos 1, que é igual a 3 vezes AN menos 2, que vai ser igual a 1 AN vezes A1. Então, todos são iguais, então ele substitui por AN vezes A1 vezes AN
n elevado a n potência. Por quê? Porque se eu tenho n potência, n parcela, n fatores aqui, eu tenho n fatores aqui, nessa primeira. N fatores. Aí, nessa segunda, também tenho n fatores, que são iguais. Se não tivesse separado de 2 em 2, eu teria n vezes n ao quadrado fatores. Mas como eu separei de 2 em 2, como é separado aqui de 2 em 2, então eu continuo tendo aqui, ao todo, n fatores. E aí, quando eu tenho todos os fatores, já que eles são iguais, então fica 1 vezes a n elevado ao quadrado, elevado a n. Tá? E daí o produto vai ficar a raiz quadrada desse resultado. Tá? A fórmula anterior nos permite calcular o módulo do produto. Para obter o sinal de AN, basta analisar o sinal dos termos. Né? Por exemplo, aqui, se eu tenho A1, eu tenho 1, menos 3, 9, menos 3, menos 27, e eu quero 8 termos, eu tenho que pensar o seguinte: se são 8 primeiros termos, eu já sei que eu estou dando positivo, negativo, aí vai dar positivo, negativo, até, então vão dar 4 positivos e 4 negativos. Então, o número de negativos é par, o resultado dá positivo. Aqui, ó, o resultado deu positivo. Como os 8 primeiros termos são 4 positivos e 4 negativos, não vai ter jogo de sinal para dar negativo. Então, ele quer a soma dos 8 primeiros termos. Vou apagar aqui e vou fazer esse cálculo todo lá na outra página. Na questão PG, se eu já sei que o módulo de P de N é a raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N. Então, eu tenho que ver quem são cada termo desse aqui que eu quero. Ele está pedindo quem é o produto dos 8 primeiros termos, onde o meu A1 vale 1 e meu N vale 8. Porque ele quer os 8 primeiros termos. Tá? Aqui, 8. Mas eu não tenho meu oitavo, então, quem é o meu A8? O meu A8, ele é A1 vezes Q a sétima. Mas eu não tenho quem é o Q a sétima, porque eu não tenho a razão. Então, eu vou buscar. A razão é sempre um termo da frente, então eu vou pegar o A2 e dividir pelo A1. Vai ficar menos 3 dividido por 1, dá menos 3. É o termo anterior e o posterior, né?
Então, meu A8, ele vai ser 1 vezes Q elevado a menos... Aí. Vezes menos 3 elevado a 7. Então, meu A8, ele é o menos 3 elevado a 7. Tá? Aí eu vou ver aqui. Vou fazer essa multiplicação aqui? Não precisa, né? Porque quando eu fizer essa multiplicação, mais tarde eu vou trabalhar a potência. Então, vou colocar assim, P de 8, o módulo, é a raiz de 1 vezes menos 3 a sétima elevado à oitava aqui eu posso dizer que a raiz de menos 3 elevado à sétima elevado à oitava. Só que o 8 aqui, ele pode dividir para tirar essa raiz. Então, eu vou simplificar o índice daqui com essa potência. Então, vai ficar menos 3 elevado à sétima elevado à quarta. Menos 3 elevado a 28. Menos 3 elevado a 28. E isso aqui, deixa eu ver se ele colocou como resposta. Ele deixa o resultado, né? Não vou calcular essa conta imensa. Mas isso aqui eu já sei que ele é o mesmo que 3 elevado a 28. Por quê? Porque esse resultado vai dar positivo. É como se ficasse assim, ó. Menos 3, ele é menos 1 vezes 3 elevado a 28. O menos 1 elevado a 28 e o 3 elevado a 28. Isso aqui vai dar 1, porque a potência, a base é negativa, mas a potência é par, o resultado é positivo. Isso aqui dá 3 elevado a 28. Alguma dúvida? Alguma dúvida, Madalena? E, professora, eu respondo aqui só para mim mesma e fico rindo de mim, então a senhora já sabe a resposta. Porque é muito cálculo. Lembram daquelas... Todas aquelas bases que eu dei que vocês têm que aprender de propriedade de potência, somar fração, trabalhar com raiz, é agora que a gente está botando em prática. Entendeu? É agora que a gente está botando em prática aquilo que foi aprendido, que foi dado, né, na parte do nivelamento. Tu eras feliz e não sabia, Madalena. Professora, eu estou achando que eu não vou dar conta de aprender isso, não. Muita coisa. Não vai dar sim, você não vê que... Não tem como a senhora abrir meu cérebro e colocar dentro dele, não? Na tua cabeça, que o instante tu vai aprender. Professora, é porque quando a gente vê a pergunta da atividade, parece bem simples, mas quando você começa a construir
a resolução, Porque, aí... deixa eu falar uma coisa, se vocês olharem na resolução aqui, cadê? Se vocês olharem na resolução aqui, vai dizer assim, poxa, é tão fácil, né? Mas é porque ela foi puxando. Mas como você explica, eu estou gostando, porque é bem detalhado, né? Então, dá para a gente estar aprendendo. É um pouco difícil, eu não vou negar, estou com umas dúvidas sim, mas eu sei também que eu só vou conseguir praticando, né? É praticando. É praticando. É tendo mesmo conta, porque está pegando. Entendeu? Mas vamos seguir. Bora seguir que vai ter exercício, a gente faz bastante exercício depois. Aqui é porque são os exemplos para puxar mesmo a cabeça. Soma dos primeiros, deixa eu ver quantas páginas estão. Já vai acabar aqui. Vai acabar. Professora, eu estava vendo que tem a outra professora que posta um vídeo, né, para nós. Ela fala só praticamente para mim é o que está aí a gente fica embananado. Não consigo aprender muito com ela, não, se não for você. Mas ela é a professora da turma, gente. Eu sou só tutora. Entendeu? Eu acho que é porque a gente tem mais liberdade, entendeu? Mas ela é boa professora, sim. Não, deu para perceber que ela sabe do conteúdo, ela é boa, só que as aulas dela é em 26 minutos, então ela corre muito, é rapidinho, ela simplifica sim, igual como está simplificado na apostila. No caso, a gente tem 4 horas, 2 hoje, 2 quinta, tá de fazer graça, né? Tá de fazer legal, mas não vamos nos abalar muito, não. Bora fazer com calma, eu quero que aprenda, entendeu? Quero que aprendam. Vocês vão ver que não é tão difícil, não é difícil, não. É questão de ter as fórmulas e saber aplicar. Entendeu? Olha, faltam 15 minutos. Deixa eu buscar. A gente vai parar aqui e soma. Não vou pegar logo outra lista, não. Não vou seguir aqui. Eu vou ver a lista de exercício de PG para ver o que foi colocado para vocês. Tá? Lista de exercício. Aqui foi a lista de PA. Não quero essa. De PG. Vocês pegaram essa daqui, ó. Viram? Eu imprimi essa daí. Eu estava sem a apostila. Eu não sei se eu passou despercebido lá no grupo, eu não achei, mas para mim ela não tinha postado a apostila, não. Essa aqui? Essa de exercício? Essa de exercício vocês pegaram. Pegaram? O exercício está comigo. A apostila que eu estava sem. Eu vou pegar algumas questões daqui e vamos resolver. Depois a gente volta lá para a soma. Resolução do exercício. Da lista de exercício. PG. Pega só essa aula mesmo para me tirar a preocupação do meu computador. Estou triste. Essa primeira ainda diz soma dos termos de uma PG infinita. Não vou trabalhar com isso. Eu ainda não vi PG. Tá? Não vi soma ainda. Mas na segunda questão, ele diz assim, os termos x mais 9, como uma PG nessa ordem. Qual a razão dessa PG? Dessa progressão?
Vou recortar, levar para lá para a gente fazer. Segunda questão da lista. Observe o seguinte. Ele fala que esses 3 termos formam uma PG. Então, bora colocar aqui. X mais 9, x mais 45. Se isso aqui forma uma PG, bora lembrar de propriedade. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, e este aqui é o A3. Tá? Tem quem é o X. Mas eu sei o seguinte, que o A2 ao quadrado, ele é A1 vezes A3. O que é isso? A propriedade 2 do material, que é média geométrica. Tá? Então, reparem que eu estou fazendo exercício, mas eu tenho que saber lá as propriedades que eu tinha. Então, bora colocar aqui, olha. X mais 9 ao quadrado é igual a x, que multiplica x mais 45. E aí, Madalena, eu vou te buscar a seguinte situação. Olha como é importante que a gente tenha o assunto do nivelamento na linha. A mais B ao quadrado. Isso aqui é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Né? E foi visto no nivelamento. No nivelamento. Isso aqui é o que a gente chama quadrado da soma de 2 termos. Quadrado da soma de 2 termos. Tá? Então, vou desenvolver aqui isso. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 18x, que é 2 vezes x, das 2x vezes 9, 18x. Mais o quadrado segundo, 9 ao quadrado, 81. Igual a. Distribuir aqui, ó. X vezes x, x quadrado. X vezes 45, 45x. Aí eu posso cortar x quadrado com x quadrado. E vou colocar aqui, ó, 18x menos 45x igual a menos 81. O que foi que eu fiz? Passei o 45 para o outro lado da igualdade, vai com o sinal trocado.
E o 81 para o outro lado da igualdade também vem com o sinal trocado. 18 menos 45. Daqui dá menos 27. X igual a menos 81. Multiplica por menos 1 tudo. Fica 27. X igual a 81. Passa o x dividindo. O 27 dividido fica 81 sobre 27. Isso aqui vai me dar igual a 3. E 3, aí repara, o cara vem aqui e marca letra D, 3. Mas isso aqui não é a razão. Eu estou achando o x para escrever a minha PG. A minha PG ela vai ser assim, ó. 3, porque ela começa com x. Aí 3 mais 9, 12. 45 mais 3, 48. Então, a minha razão, ou melhor, a razão da PG, é eu pegar qualquer termo, eu vou pegar o A2 e dividir pelo A1. 12 dividido por 3. A razão é igual a 4. Aí, bora ver se está certo isso. Olha aqui. Vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Letra C de Cláudia. PG, ela só foi até aqui. E aqui no final. O resto é conta. O resto é propriedade que eu tenho que saber, regras que eu tenho que saber lá do nivelamento. Lá do nivelamento. Entenderam? Vocês concordam que tem que sentar e estudar? Hein? Sim, professora, eu concordo. Tem que estudar bastante. Tem que sentar e, olha, bater cabeça. A Madalena está rindo dela mesma. Tem que sentar e estudar, Madalena. Não tem jeito. É estudar mesmo. Entendeu? A próxima aula nossa é quinta-feira. Quinta-feira. Então, quinta-feira, a gente tem aula de 7 às 9. Ou então 15 para as 9, porque eu não vou estar nem aqui em casa. Vou estar dando aula de lá da escola. Mas a gente faz o seguinte. A gente não segue com assunto novo. A gente vai ver PG. Continuar PG. Porque a gente vai ver soma dos termos de uma PG e ver os exercícios. O máximo de exercício que a gente puder resolver. Tá bom? Então, é uma satisfação imensa Ok. ter passado essa noite com vocês. Tá? E passar um pouco do conhecimento. E não desistam, por favor. Obrigada, tá? professora. Professora, a gente não quer desistir, não. Queremos sair daqui matemáticos. Com certeza. Olha, eu confio muito na força do pensamento. Confio muito. E eu tenho certeza que vocês vão brilhar. Vocês vão conseguir aprender. E vocês estão tendo, como eu digo, oportunidades ímpar de ter o nivelamento. Agora é saber estudar, direcionar. Tá bom? Quinta-feira é o mesmo link, tá? É o mesmo link. Eu vou botar lá no grupo, tá bom? Amém, amém. Se Deus quiser, vai tudo dar certo, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe nessa noite. Tá? Um abraço. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau.